A Alerj aprovou recentemente projeto de lei de autoria do deputado Fred Pacheco, que cria estratégias para combater o assédio online e o cyberbullying voltado diretamente às pessoas com deficiência. A chamada Lei Maju de Araújo foi inspirada na trajetória da influencer e modelo internacional com síndrome de Down de 22 anos, que enfrentou ataques nas redes sociais. Essa medida vem ajudar a reduzir e punir os ataques nessas plataformas. Vamos conhecer os detalhes desse projeto com o deputado Fred Pacheco e a importância dele com a passista e delegada da Associação de Nanismo do Brasil, Viviane Assis. Deputado, eu vou conversar primeiro com o senhor e gostaria que o senhor detalhasse como é que é esse seu projeto. Bom, primeiro, eu estou muito feliz de estar com você aqui, Vicente, e com a minha amiga querida Vivi, que, da mesma maneira que a Maju, também sofreu o preconceito, o crime, né, do cyberbullying. As pessoas, infelizmente, usam a internet, têm usado, algumas pessoas, né? A gente não pode generalizar, mas algumas pessoas usam a internet como um local que acha que está protegido para poder fazer o que quiser, falar o que quiser, né? E aí não é sobre ter liberdade de expressão, é sobre cometer crime, é sobre você tripudiar de alguém, é sobre você fazer piada com deficiência, né? A Maju de Araújo é uma menina, uma mulher com síndrome de Down, você disse bem, uma modelo internacional, que brilha nas passarelas, brilha no mundo, e simplesmente alguém, um pseudo-humorista, achou que podia fazer piada com a sua condição, né? E só ela sabe, a sua família, as dificuldades que ela passou e que ela passa no seu dia a dia, né? Com a sua condição, com a sua deficiência, né? E que a gente precisa entender que não dá para ficar romantizando essa questão. A gente estava discutindo aqui agora, a Vivi passou exatamente por uma situação assim também. A Vivi é uma estrela, ela é sambista, ela é passista do Embaixadores da Alegria, da Viradouro, né, Vivi? E aí vem um sujeito, também um outro pseudo-humorista, porque eu não vou chamar isso de humorista, né? Também achar que pode fazer piada com uma pessoa com nanismo, que passa diariamente com questões que envolvem discriminação, que envolvem dificuldades de acesso, mobilidade, e, apesar de tudo isso, a Vivi está vivendo, querendo ser feliz. Então, a gente cria uma lei, pensou na lei de cyberbullying, pensando em pessoas como a Vivi, como a Maju, como a Carol, outra pessoa com nanismo que acabou de sofrer também um crime, não é? De uma pessoa achando que pode fazer piada, para acabar de uma vez por todas com essa violência, com essa pseudo... Isso é pseudo-liberdade, porque meu pai me ensinou, Vicente, logo quando eu era criança, que o meu limite termina quando começa o limite do outro. Eu não precisava nem de lei para falar sobre isso, porque isso é educação básica. Eu não posso achar que que eu posso invadir a liberdade, o bom senso. Isso é educação. Só que como algumas pessoas não têm educação, a gente precisa legislar a favor dessas pessoas. Então, a Lei Maju de Araújo, ela vem nesse sentido, para dar proteção para pessoas como a Maju, pessoas como a Vivi, como a Carol e como tantas outras que diariamente sofrem discriminação racial, discriminação capacitista, que sofrem por serem mulheres. Então, as pessoas com deficiência sofrem todos os dias esse tipo de violência. E aí a gente tem que ser duro nesse aspecto e dizendo que isso não vai ficar impune, porque a gente vai lutar todos os dias para fazer com que esse ambiente seja um ambiente seguro, para que a gente possa exercer liberdade, e liberdade com dignidade e segurança. Não se pode normalizar, né, deputado, esse tipo de brincadeira com qualquer tipo de pessoa, seja a condição dela que for, né? Não se pode mais achar isso engraçado. Não pode achar engraçado. E a questão, e a gente escuta muito, né, Vivi, assim, mas hoje o mundo está cheio de mimimi, não é isso. Não. Veja, o mundo evoluiu, as pessoas estão cada vez mais dentro de um ambiente inclusivo, a gente tem que entender isso com todo o nosso coração aberto. Eu sou um entusiasta desse universo que hoje toda
a luta do direito da pessoa com deficiência, porque eu entendo que a pessoa com deficiência ela precisa ter todo acesso, toda a dignidade, toda a oportunidade que a pessoa que não tem deficiência tem. Isso é lutar por um mundo inclusivo. Eu sou um indignado por essa questão. Assim, eu não posso achar que eu vou chegar em um lugar mais rápido porque eu sou um homem típico do que uma pessoa que se locomove com cadeira de rodas. A minha luta é nesse sentido. Em dizer o seguinte, olha, o Geraldo Nogueira, um advogado brilhante, que é hoje superintendente de todos os assuntos que envolvem a política de inclusão na subsecretaria. Ele é um cadeirante, né? E é um homem brilhante. E eu não posso achar que eu vou chegar em 15 minutos num lugar e ele vai chegar em 1 hora. Isso está certo. Isso não está certo. Eu preciso fazer o que tiver no meu acesso, na minha vida, no meu poder como deputado, como legislador, para fazer que ele chegue em 15 minutos, assim como eu. Isso E eu preciso dar o suporte necessário para que ele possa ter o mesmo grau de equidade, porque equidade não é igualdade. Se em grau de igualdade, é claro, eu tenho 2 pernas, talvez eu me movimente mais rápido do que ele, mas eu tenho que condicionar um ambiente para que ele consiga chegar na mesma velocidade, dando o suporte que ele precisa. Isso é equidade. É você dar o suporte para que a pessoa consiga ter igualdade de condições, para que você possa viver num mundo que é um mundo de todos. A bandeira da diversidade, às vezes, fica muito... é só falar de um tema. Não, diversidade não é isso. Diversidade é você andar em um mundo que é feito para todo mundo, sem adaptações. Adaptação é jeitinho. É você saber que você anda num mundo em que a Vivi pode caminhar, pode se divertir, pode ir ao cinema, pode ir ao banco, pode ir ao transporte, com tranquilidade. Sem necessariamente precisar ficar pedindo ajuda para as pessoas. Não, ela quer ir e vir sozinha. E é nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E é nessa condição que nós estamos aqui, eu e Vivi, fazendo uma voz uníssona para brigar por essa sociedade. Não é? Porque isso é de verdade um mundo que vai ser inclusivo. Não só no discurso, mas um mundo em que a gente vai batalhar todos os dias, entendeu? Viviane, muito obrigado também pela sua participação aqui no Alerj Debate. O deputado tocou num assunto que eu ia lhe perguntar sobre exatamente aquele ataque que você sofreu nas redes sociais, enfim, fazendo brincadeiras de mau gosto. Eu queria que você falasse desse momento e o quanto é difícil para a pessoa vendo aquilo ali, a sua exposição, a sua imagem sendo exposta desse jeito. Primeiramente, obrigada. Realmente é muito complicado, porque eu sou delegada de uma associação de nanismo, onde tem adultos, jovens e crianças, onde todos querem ter o direito de ir e vir. E a maioria das crianças hoje, com tantos ataques, não sai nem de casa. Não querem curtir uma praia porque tem medo da risada do próximo, do apontamento de um celular, que é para bater foto e fazer piadas. E quando, da maioria das vezes, chegam a pensar em suicídio. Tá? Nós lidamos com isso. Não tem graça nenhuma fazer piada com a deficiência, seja ela qual for. Hoje, eu me encontro sendo atacada por um humorista, entre outros, que é só eu colocar um vídeo meu sambando, e vem diversas pessoas dentro das minhas páginas, fazer piadas que acham engraçadas. Aonde me fere meu filho de 23 anos, fere a minha família, onde eu, graças a Deus, meus pais me deram uma educação maravilhosa e aberta, né? Até mesmo falando, por exemplo, tá no alto ali, vai ali, Viviane, e pega. É ruindade, não. É para se virar, porque amanhã depois eu não vou ter meu pai e minha mãe do meu lado. E isso chama-se dar um impacto de vida para você se virar. Não é para fazer maldade. Os meus pais me criaram assim. O meu filho, ele tem estatura mediana. Mas eu preciso, graças a Deus até. Por quê? Eu queria que ele viesse pequenininho. Mas, graças a Deus, ele veio com a estatura mediana, que assim ele pode entrar no supermercado e me ajudar a pegar as coisas na prateleira. Assim ele pode entrar dentro de um banco, me ajudar a fazer um extrato, qualquer trabalho que eu venha fazer. Porque nós não temos segurança. As pessoas com deficiência, do nanismo,
quanto nanismo, tanto cadeirante, não tem segurança de entrar num banco e fazer o seu trabalho. Pede ajuda. A gente não quer ajuda, a gente quer ter o direito de ir e vir. É isso. De estar num balcão com uma estatura, uma altura legal para a gente. Para que a gente possa passar um cartão, para que a gente possa conversar com o recepcionista. Não que eles tenham que levantar para ver a gente. A gente quer ter um atendimento igual. Qualquer lugar. No transporte, o degrau, alguns batem na minha cintura quando eu estou em pé. Às vezes, eu tenho que me debruçar para subir no transporte, para passar no validador. Como já teve caso, quando eu fui pedir um motorista para passar o validador, ele mandou eu subir, pular roleta. Olha isso. E eu trabalhava por um acaso, há um tempo atrás, trabalhava aqui nesse prédio, na Rua da Ajuda, que era Cetrans, antigamente. E eu tive que lidar com isso, onde os passageiros começaram a rir. Essa piada já vem de tempo. Então, hoje, com tantas coisas que eu passo, outras pessoas passam, a Carolzinha passou agora, andando no meio da rua, vem um indivíduo e pula por cima dela. Achando engraçado. Achando engraçado. Deputada, é de indignar, né? Esse tipo de atitude, né? Isso é absurdo, e é isso, as pessoas normalizarem isso. Né? Não pode ser normalizado. Hoje eu tenho uma neta, eu sou vó, uma avó de autista. Eu já venho aqui como uma asa para proteger, porque eu sei o que ela vai passar. E agradecer gente, ter pessoas como o Fred, estar dando a mão a gente, ter pessoas como a Anabra, ter pessoas como outras associações, estar abraçando a nossa causa, estamos precisando. Já que vale lembrar que a gente está cansada de não ser feita, como vocês falaram um pouco antes. Vamos abrir leis e não ser feitas. Não ser aplicada, né? Não ser aplicada. No caso do que você sofreu, você registrou a ocorrência na polícia, né? Eu registrei, eu fui na delegacia com a doutora Kênia, que é advogada. Está em andamento. Eu não estou colocando muitas coisas que não é... O delegado mesmo pediu para manter em sigilo. Já conseguimos localizar a pessoa que é de Curitiba, o endereço, telefone, nome, inclusive, ele já vem sendo processado por atos que eu não posso ficar colocando à frente, tá? Por questões de segurança. E, entre outros, eu peguei outros que me ofendem nos vídeos. Mas esse caso eu já processei, está em delegacia, né? E não vai ser calado. Eu conto com a ajuda de todos, principalmente do meu grande amigo, que eu estou me sentindo muito protegida, tá? Amparada. Estou muito feliz com esse amparo. Não vai ser esquecido. Deputada, é importante a pessoa recorrer a esses canais, né? Não só a polícia, mas aos canais que dão suporte, que dão apoio a essas pessoas. Não, sem dúvida. A gente, inclusive, um dos projetos de lei que a gente conseguiu aprovar e sancionar foi a inclusão de todas as questões que envolvem os direitos da pessoa com deficiência no DECRAD. Então, o DECRAD agora também, a delegacia que conta com as repressões em relação aos assuntos de esfera racial, né, e de injúria, etc., elas também agora estão atendendo especialmente as questões que envolvem qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de crime com uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque no momento do debate a gente até levantou isso, né? Mas, puxa vida, o DECRAD ele atende as questões que envolvem injúria racial. E o que é uma ação como essa, se não uma questão que envolve a discriminação, né? A pessoa com deficiência ela é discriminada a todo instante. Então, por isso que hoje nós temos isso como uma realidade. O DECRAD ele tem isso agora essa prerrogativa também, e vai ser um canal importante, inclusive para casos como o da Vivi, né? Que vai receber todas as informações, vai dar todo o apoio, e se tiver faltando alguma coisa, se precisar de ajuda, a gente está aqui disposto a fazer com que o cumpra-se, né, aconteça. O governador Cláudio Castro tem isso
de maneira muito clara, né? Está no DNA dele o cuidado também com a pessoa com deficiência. É um governo muito acessível nesse sentido, preocupado com essas questões. Então, acho que a gente tem hoje uma oportunidade de realmente não deixar calada esse tipo de crime, né? A gente não pode ficar impune isso. A gente não pode achar que está certo e que vai ficar por isso mesmo, porque não vai ficar por isso mesmo, né? A gente passou outro episódio de criança autista sendo agredida por um professor, saiu em matéria em outras mídias. Quer dizer, se a gente achar que isso que assim não é mais um caso. Cada caso é um caso. Cada pessoa que tem a sua dignidade ferida, ela tem a sua dignidade acertada. Então, a gente precisa saber que tem responsabilização. As pessoas precisam ter medo de fazer alguma coisa contra o outro, né? Precisa entender que não vai sair impune, porque ela faz, porque ela está acostumada a gente dar risada. A gente não, né? As pessoas, infelizmente, que eu não posso nem chamar de pessoas, a sujeitos darem risada e achar que fica por isso mesmo. E não vai mais ficar por isso mesmo, porque agora tem gente que briga. E briga na lei. Não é briga na mão, é briga na lei. A gente sabe a lei, a gente sabe buscar direitos. E os direitos estão aqui para serem respeitados. Deputado, por que o senhor trava essa batalha diária, né, em relação às pessoas com deficiência? Queria que o senhor me dissesse. Zé, eu digo hoje isso, né? Eu fui tomado por uma paixão, né? Eu falo que quando eu pedi ao presidente Parcelar para ser presidente da comissão, eu acreditava numa bandeira, como eu disse no começo, muito maior do que somente uma bandeira de inclusão. A inclusão ela é uma palavra bonita, é uma palavra da moda, mas se ela não sair do papel de verdade, ela não acontece, né? E a vida das pessoas não muda. E o que a gente percebe ao longo dessa caminhada na Comissão da Pessoa com Deficiência é que tem gente vivendo uma vida real, com as suas múltiplas diferenças, né? E eu tenho uma questão que eu falo claramente para todo mundo. Talvez seja utópico, mas eu não gosto da expressão pessoa com deficiência. E eu explico. Porque a palavra deficiência já define a pessoa. E eu acho que a pessoa, antes de ser pessoa com deficiência, ela é uma pessoa. Uhum. Ela é uma pessoa, com a sua diferença, com os seus sentimentos, com os seus sonhos, com a sua verdade, com as suas dificuldades, né? E eu acho que tudo muda muito na vida da gente. E hoje eu sou uma pessoa típica, mas amanhã eu posso não ser. Então, se eu amanhã não for, eu queria que o mundo estivesse preparado para me receber do jeito que eu sou, do jeito que eu estiver. Pessoas idosas com mobilidade reduzida são pessoas que vivem a sua condição também com as suas diferenças, dificuldades. Eu posso ter uma deficiência, uma mobilidade reduzida temporária. Enfim, eu acho que hoje o mundo precisa entender de uma vez por todas que ele não pode mais ser feito de jeitinhos. Eu tenho que entender de uma vez por todas que o próximo ônibus tecnológico precisa ser para que a Vivi suba com tranquilidade, para que um cadeirante suba com tranquilidade, uma pessoa que caminha com as pernas, né, se locomove com as pernas, também suba com a mesma facilidade. Então, eu sou um homem que pensa no desafio diário. E, para mim, virou um desafio entender que o mundo é deficiente para essas pessoas. Uhum. E que a Vivi, ela tem só uma diferença em relação a mim, que é a estatura. Mas ela é uma pessoa amável, inteligente, brilhante, que samba, que namora, que é mãe, que é vó. E nós temos uma diferença. Eu tenho 1,75 e a Vivi tem 1,23. Simples assim. O que nos faz apenas pessoas. Assim como eu sou um homem careca, de pele branca, ela é uma mulher linda, preta, de cabelos pretos. Simples assim. Isso é uma diferença. E o mundo precisa entender isso. Que que cada vez mais eu sou apaixonado em observar diferenças. E que a gente precisa entender, por exemplo, que o menino autista fala, entre aspas, com um olhar. Porque ele tem em algum momento, pode ter uma deficiência na sua comunicação.
E a gente precisa estar pronto para entender essa forma diferente de falar. Então, eu sou apaixonado em descobrir essa forma de fazer diferente. Vou Vivi, rapidamente, porque o nosso bloco está terminando. Para você, o dia a dia, né? Você estava falando do transporte, né? Para você é sempre uma dificuldade poder entrar no transporte, sair de casa, pensar, meu Deus, eu tenho que pegar o ônibus. Isso é a tua rotina, né? Então, a Viviane, ela trabalha, ela é palestrante, ela tem uma vida social igual a todos. Ela tem o dia a dia, ela não tem só o carnaval. Ela trabalha, ela tem que sair e voltar. Isso inclui o quê? O transporte, o supermercado, as lojas, e tudo isso é uma barreira. O transporte, principalmente, do ir e vir, é complicadíssimo. É muito. O mercado pelas prateleiras, pelo atendimento, as lojas, como eu falei, o banco, são coisas que são tão fáceis de resolver. Não é difícil, é fácil. As prateleiras estão altas, por que não bota uma baixa? Por que não minimiza só um pouquinho o validador para que nós possamos passar? Aliás, não pensando só na Viviane, um cadeirante vai usar o elevador do ônibus, nem todos estão funcionando. E com a câmera, que eles cismam, como eu acabei de citar para vocês, eu sofri um acidente, porque eu fui descer pela porta traseira, o motorista lá na frente não me viu, porque não tinha câmera à frente do motorista. E sim aquela câmera lá atrás, onde tinha um montão de gente na frente dele, e ele andou com o ônibus, a porta se fechando, e eu levei um tombo. Não é o primeiro, não é o segundo. Então, são coisas que precisam ser resolvidas. Lei existe, né, Viviane? A lei existe, o problema só falta é que não ser são aplicada. cumpridas. Né? Aí é o que eu falo, não sei se cabe aqui nesse quadro falar. Quando a lei ser cumprida saindo do bolso do próprio, não vai existir bullying, não vai existir falta de uma prateleira alta, não vai existir, vai ser cumprida. Então, a gente tem que fazer a lei falada e cumprida. Mas eu estou aqui com o meu deputado, que eu tenho certeza que vai ser feito. Vai ser. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, o Alerj Debate volta já já. O Alerj Debate está de volta. Entrevistamos o deputado Fred Pacheco e a passista e delegada da Associação de Nanismo do Brasil, Viviane Assis. Viviane, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da associação, né? O que você faz em prol dessas pessoas com nanismo? Dentro da associação, nós trabalhamos com crianças para tratamentos, para cursos, para encaminhar para outras necessidades de cada um. A nossa presidenta, Kênia Rio, ela tem o direcionamento de levar para fazer. Nós temos tratamento de crescimento, né? Hoje em dia, podemos fazer o alongamento dos ossos, tratamento da medicina para que cada um possa tomar os seus remédios, e mesmo assim com algumas dificuldades. Encaminhar para cursos, para trabalhos. Esse é a Viviane junto com a ANABRA. Fora da ANABRA, a Viviane trabalha com associações, ajudando na inclusão, né, para que todos possam ter uma vida humana, com acessibilidade, com inclusão, com adaptação. Isso é com a associação da ANABRA, entre outras associações. Deputado, sobre a sua lei, né, o que além da própria lei, quais são os canais que ela vai disponibilizar para as pessoas poderem se beneficiar disso? A gente pensou em entender que havia a necessidade de um processo educativo. Isso é a primeira coisa. Então, as redes sociais, todo o aparato da internet precisa entender que há a necessidade de instruir, né? E monitorar comportamentos que são comportamentos criminosos. E aí não tem critério subjetivo. Cometer um crime de capacitismo precisa ser punido ao rigor da lei e a plataforma responsável precisa ter os seus canais através por exemplo, nós sugerimos na lei que haja, inclusive, essa condição através de comissões ou comitês
que façam a análise através de critérios objetivos, e esse critério está na lei, né? A própria lei penal já diz efetivamente se está cumprindo, se está cometendo um crime ou não, e tome as providências necessárias, que pode ser a remoção da conta, pode ser o banimento, né, do seu endereço, etc., e também o envio imediato para as autoridades policiais, para que se haja uma investigação, para que aconteça, de fato, uma investigação e a punibilidade correta de acordo com o que diz o Código Penal. Outro projeto de lei seu, que até foi sancionado agora pelo governador, é que autoriza o uso do cordão, né, de quebra-cabeça para pessoas. Sim. E queria que o senhor falasse um pouco. O que acontece hoje é assim, mais uma vez, esse é um processo evolutivo. A sociedade está aprendendo a utilizar os recursos que dão mais visibilidade para a pessoa com deficiência. Um deles é o cordão, que é o cordão do quebra-cabeça, que é muito parecido com isso aqui, né, que é exatamente esse aqui, que é o sinal do autismo e tal. E o que a gente nota ao longo da história? Que, infelizmente, algumas pessoas usam de maneira incorreta. A maioria das pessoas usa da forma certa, mas algumas pessoas que cometem crime, mais uma vez, tentam se beneficiar achando que o cordão vai dar algum tipo de direito específico. E não é isso. O cordão, ele dá uma visibilidade para que a pessoa tenha o seu direito preservado. Porque é direito. A pessoa autista hoje tem a prerrogativa legal de ter os seus direitos preservados porque ele é, segundo a lei, uma pessoa com deficiência. Então, na medida em que ele utiliza o cordão específico que mostra que ele é uma pessoa autista, ele tem que ter o seu direito preservado. Tem gente que acha o seguinte, não, ele tem um benefício. Não. Ninguém tem benefício por usar o cordão. Ele tem o seu direito garantido. Isso é outra coisa. Então, tem gente, infelizmente, que pega o cordão e fala assim, agora eu vou dar uma, né? Vou usar meu cordãozinho e quem sabe eu tenho um benefício. Não, meu amigo, você tá cometendo um crime. Está usando algo que não é seu. Então, a lei ela vem coibir esse tipo de ação para as pessoas que utilizam de maneira indevida, para que saibam que, se o fizerem, serão penalizadas ao rigor da lei. Ô, Viviane, você é uma mulher, né, que tem filho, como você disse, é avó, você trabalha e você também gosta muito de dança, de samba, enfim. Isso tudo te ajuda a transpor esses problemas do dia a dia? Essas barreiras que a gente enfrenta, que vocês enfrentam? Então, eu costumo dizer que eu sou uma mulher realizada, né? Sou uma mulher preta, deficiente, mãe, vó, filha, trabalhadora. Eu não fico em casa esperando cair do céu. Eu corro atrás. O samba, ele cura. Quando eu coloquei isso esses dias na rede social, aí uma pessoa falou assim, cura o quê? Falei, cura a depressão, cura essa agonia que a gente sente de não se expressar no meio do eu, Viviane, de estar na avenida, sambando do meu jeito, levando a minha alegria, o meu amor, a minha transparência. Hoje eu sou passista da Viradouro, sou destaque da Embaixadores da Alegria, que é a escola de deficientes. Toda a inclusão é dentro dessa escola. Única no mundo. Única maior no mundo. Do Paul Davis. Dedicada para pessoa com deficiência. Que ele fez essa escola. Ele teve essa ideia após ter uma dor e não poder desfilar. Então, ele se sentiu na dor dos outros. Essa foi da Embaixadores. E sou rainha de um bloco de cadeirantes do Largo do Machado. Que lindo. Que é o bloco Senta que eu te empurro. Maravilhoso esse bloco. Que é um bloco de cadeirantes. Hoje em dia também aglomera várias pessoas para se divertir. Então, fui homenageada na escola de samba Experimenta da Ilha da Conceição. O enredo foi Vivi, a pequena notável do samba. Então, quando eu trago isso, quando eu vejo isso, eu vejo que eu estou entrando na vida das pessoas, levando autoestima para outras mulheres
Porque eu sou uma mulher linda, maravilhosa, gostosa, vou para a praia, coloco o meu biquíni. Isso faz com que outras mulheres o tal fora do padrão, que não é aceito, venham fazer também, de desfilar. Tivemos há pouco tempo a Cacau Protásio, uma grande atriz da televisão, falando que ela foi para o carnaval, começou a desfilar porque ela se inspirou na Vivi de Assis. Ai, que lindo. Olha isso, ela falou isso na entrevista. Ela não só publicou. Então, quando sua imagem circula o mundo, né? Então, quando eu vejo isso, eu vejo que eu estou conseguindo e eu quero ir mais além. A Vivi, hoje, quer entrar nas escolas para fazer mais palestras, para que os alunos tenham a consciência que temos que respeitar o próximo, o autista, o deficiente físico. Eu quero estar dentro das empresas, fazendo com que os próprios funcionários tenham acessibilidade do que é um cadeirante. Vamos colocar uma pessoa com estatura mediana numa cadeira de roda para circular dentro da empresa, para ver se está legal. Um cadeirante, um moletante, uma pessoa com nanismo. Vamos fazer uma pessoa com estatura mediana, vendar os olhos e fazer ela ir até o banheiro para ver se tem eu esqueci o nome. Piso tátil. Exatamente. Vamos invadir todos os espaços para que todos tenham essa visão que o nosso Fred está tendo, esse carinho, essa atenção. É isso que precisa. Eu venho no meio da avenida sendo aplaudida, entre aspas. Eu adoro, jogando o meu samba, o meu sorriso. É para isso. Para tirar as pessoas que até mesmo que não têm deficiência, viver e parar com esse... é mimimi. Não, não é mimimi, machuca. A escola é um espaço democrático, né? Um espaço de todos. Hoje eu tenho essa oportunidade. Mas agora vamos fazer cada escola ter uma ala de deficiente. Não, não temos que fazer. Temos que deixar todo mundo ir. Ser musa, ser rainha, ir na bateria. Se quiser ir na ala, como às vezes alguns precisam, ir na bateria. Aliás, você mudou o regulamento da escolha da rainha, né? Do carnaval. Como é que é isso? Então, em 2015, eu sempre tive vontade de concorrer à corte do Rio de Janeiro, porque temos a rainha, o rei e as princesas. Hoje já temos LGBTQI, temos todos um padrão, que eu acho super show. Só não temos ainda a pessoa com nanismo, que não precisa ser a Viviane, pode ser qualquer um. Porém, em 2015, eu tive essa necessidade e fui. Conversei na época com Milton Cunha, que é um grande carnavalesco, grande comentarista e apresentador. E ele falou, por que não? Ele, junto comigo, junto com a Kênia, da Anabra, fizeram Somos Todos Viviane de Assis. A prefeitura, a Rio Tour, e viram que realmente o samba ele não é na altura, ele é no pé. E isso eu tenho de sobra. Incrível isso. E com isso, acabou. Quando eu fui fazer a inscrição para ser candidata, eu me deparei com uma fita métrica na parede de 1,60 m. Eu me senti constrangida. Eu cheguei a me emocionar com aquilo, porque se fosse através daquilo, eu não ia poder entrar para esse concurso. Isso foi banido, não existe mais. Então, mulheres gordinhas, altas, baixas, homens, não precisam estar nessa estatura padrão. Cara, desculpa, Vivi, mas eu adorei sua frase. A frase da Vivi, para mim, eu nunca mais vou esquecer. Porque o samba não está na altura, está no pé. Está na alma. Entenderam isso? Isso. É isso, porque nem todos... Eu fui chamada a atenção porque falaram, mas e quem não tem pé? Quem está na cadeira de roda? Está aqui, ó. Está aqui, está aqui. Está no chão, está no chão. Está sorrindo, está sentindo na veia. Quem gosta. Não só o samba. Então, deputado, vale a pena toda essa luta, né? Vale muito a pena. Porque no dia a dia você vai batalhando, você vai lutando e vai conseguindo conquistar
esses espaços, enfim, ela conseguiu mudar uma regra. Eu acho que é assim, isso. né? Talvez a minha geração, a nossa geração, não vá conseguir ver tudo que a gente sonha, né? Mas eu vejo, eu quero que a minha filha, que tem 14 anos, ela viva numa geração em que o novo normal aconteça, que não exista padrão. Porque o que é o padrão? O que é o normal? Entende? É o que ela disse, assim, por que tem que ter 1,60? Por quê? Quem que definiu esse troço? Quem que falou que o certo é esse? Assim, chega de padrão, chega de normal. Assim, o normal é o que nós vivemos. O normal não existe mais, né? Porque o normal é a gente ser feliz. A gente quer ser feliz, a gente quer poder viver da forma que a gente quiser viver, com a crença que a gente quiser ter, né? Com a cor que a gente nasceu e pronto, com as escolhas que a gente quiser fazer. Então, eu acho que é isso, é o respeito mútuo, em poder olhar para o outro e saber que o outro fez a sua escolha e está tudo bem, a escolha é dele, eu fiz a minha escolha é minha. E seja feliz, toca a vida e samba no pé, ou na roda, ou como quiser. Tá No início da minha profissão, a gente tinha que ter um padrão. Sim. Hoje o padrão está totalmente diferente, né, deputado? A gente vê na TV aí repórteres, enfim, apresentadores, todo tipo, né, com a sua diversidade, com o seu jeito de ser. Sabe o que me disseram quando eu assumi, quando eu tomei o primeiro mandato? A primeira coisa que me perguntaram, falaram assim, Fred, você vai tirar o brinco? Porque eu uso brinquinho, tenho brinquinho, né? Eu uso há muitos anos, desde os 12 anos. Primeira coisa que fala, pô, Fred, mas isso não está muito de acordo com o deputado. Eu falei, mas é por isso mesmo que eu vou usar. Porque eu uso o meu blazer, tem algumas coisas da liturgia, né, que tem que usar, você tem que usar gravata e tal, não sei o quê. Mas aquilo que está na minha essência, do meu jeito de ser, eu não vou mudar porque alguém disse que é um padrão. Eu vou continuar usando o meu brinquinho, está tudo certo. É isso aí. Uma coisa que me ocorre aqui é o espaço que é muito complexo, que é a escola, né? Para as pessoas que têm esse tipo de defeito, de deficiência, enfim. Ela, quando chega na escola, ela encontra um mundo totalmente diferente e sofre muito, né? Acho que a Vi pode falar bastante isso também, né, Vivi? Então, há um tempo atrás, até quando eu entrei, né, para tentar alguma coisa melhor na política, trabalhava como recepcionista e vieram muitas pessoas falando sobre isso. Eu tenho um primo, a minha inclusão é toda ao meu redor. A minha filhada, ela tem síndrome de Down, né, e é um pouco do autismo. A minha neta é autista e o meu primo é síndrome de Down. E o que estamos, infelizmente, dando a dificuldade, estamos tendo esta dificuldade, são nas escolas. Tivemos há pouco tempo do professor que deu a banda numa criança autista. Isso foi muito triste. Meu Deus. As crianças não têm respeito. São poucas escolas que não têm essa acessibilidade desse acolhimento, principalmente com autista. Tá? Principalmente os professores que estamos precisando, de fato, dentro das salas, para dar o acolhimento às crianças. Não temos. Muitos professores não sabem nem como lidar com criança autista. Então, essa é a maior atenção que precisamos, de fato, e a adaptação, a inclusão dentro do colégio das adaptações de banheiro, que não tem, de conversar. Isso está faltando muito. Uma atenção melhor dentro das escolas. Essa é a maior dificuldade. E o mais importante da pessoa que tem o problema, que tem uma deficiência, é que ela conviva com qualquer pessoa, né? Sim. Deputada. Ela tem esse direito, ela tem que conviver. Mas é sobre isso. E assim, a grande questão é que essa pessoa ela quer fazer isso. Ela quer. E é só isso que ela quer. Ela quer. A pessoa com deficiência não quer pena. Não quer ser olhada com, mas que dó. Não, a pessoa com deficiência quer vibrar, quer viver, quer ser feliz. Ela quer só ter a oportunidade. Claro que, dependendo da deficiência, ela pode trazer algumas questões que são mais complexas à sua inclusão. E aí entra o Estado. Aí entra. O que o Estado precisa dar para essas pessoas é suporte, oportunidade. Quando você fala de suporte e oportunidade, a pessoa com deficiência vai aonde quiser.
Então, o nosso papel, enquanto legislador, enquanto poder público, é garantir que a pessoa tenha o suporte necessário para fazer o que ela deseja. Só isso. E suporte passa pela acessibilidade, passa pela inclusão em vagas em escolas, passa pelo preparo dos profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais militares. Porque é isso. Assim, quantos casos a gente tem hoje, infelizmente, do policial, por exemplo, não reconhecer que um autista está tendo uma crise, está se desregulando e acha que é desacato. Então, precisa entender. O policial, se ele não tiver treinado para isso, ele precisa passar por um processo. A Sub de Políticas Inclusivas, que é da Secretaria da Casa Civil, ela está treinando, para quem não sabe disso, treinando todo o corpo, não só policial, mas de servidores do Estado, para que eles possam passar a entender melhor a dinâmica da pessoa com deficiência, a pessoa autista. Porque na hora que ela vai atender, por exemplo, como que reage? Como abordar? Né? Como atender um autista que está desregulado em um processo? Como ajudá-lo a entrar num processo de autorregulação? Então, isso é um desafio, mas que, sem dúvida nenhuma, com um pouco de bom senso e com o querer, a gente consegue dar esse passo. Tá certo, deputado. Quero agradecer muito a sua presença e uma palavra final aí do senhor, das pessoas que precisam, enfim, saber mais sobre esses projetos, o que elas devem fazer. Bom, eu quero agradecer a presença da minha querida amiga Vivi, que abrilhantou ainda mais esse momento, agradecer a TV Alerj e dizer que a Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu tenho a honra de presidir, está aberta a toda a questão que dúvidas, sugestões, análise de projetos, envio de projetos também aqui na Alerj, e o meu gabinete 1402 está aberto também para qualquer situação, a gente está aqui à disposição. Viviane, também muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Enfim, uma palavra final, o que a pessoa deve fazer para procurar a associação, procurar uma ajuda da associação? Eu agradeço mais uma vez, coisa linda hoje. Nós temos nas redes sociais a ANABRA, ANNABRA, ANABRA. Lá vai ter todo o suporte, toda a ajuda. Ou pode vir também na Viviane de Assis 10, nas redes sociais, que eu estarei direcionando, e ninguém larga a mão de ninguém. Isso aí. Essa é a minha frase. Eu vou copiar a Vivi, vou botar minha rede também, Fred Pacheco RJ, no Instagram, tá bom? Tá certo. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O Alerj Debate chegou ao fim. Você pode acompanhar esses e outros programas pelo nosso canal no YouTube ou nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo.